Boa noite a todos e a todas. O Governo Municipal de Santa Rosa, através da Assessoria de Políticas para Mulheres e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, com apoio da Câmara de Vereadores, promovem essa live com os temas Polícia Civil e o enfrentamento à violência contra a mulher, a desigualdade de gênero e o patriarcado. Por que a violência contra a mulher persiste? E por que trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas? Inicialmente, gostaríamos de cumprimentar e agradecer na pessoa do excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, Máximo Altamiro Martins, todos os demais vereadores dessa Casa Legislativa. E, igualmente, saudar a todas as conselheiras integrantes do CONDIM de Santa Rosa, representado neste ato pela presidente Catiúcia Vieira. Agradecimentos especiais às nossas painelistas, a excelentíssima chefe de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Farias Anflor, a professora da Unijuí, doutora Joyce Nielson, e a auditora pública externa do TCE, a doutora Rita de Cássia Gattiboni. De imediato, cumprimentamos e passamos a palavra para o secretário de Administração e Fazenda, André Stirmer, neste ato representando o nosso prefeito municipal. Obrigado, Solange. Uma boa noite. Minhas boas-vindas para a chefe de polícia, a doutora Nadine. É um prazer recebê-la. Também a doutora Joyce, né, professora, doutora em Direito da Unijuí, nossa universidade aqui, que tem também um campus aqui em Santa Rosa, né. Também a doutora Rita, auditora do TCE, prazer recebê-la, para um trabalho tão importante quanto esse, né, e em nome do prefeito Anderson Mantei, do vice-prefeito Taquari, nós estamos aqui para agradecer pela participação de vocês, por nos cederem esse tempo para tratar de um assunto tão importante, de um assunto tão relevante nas nossas comunidades. A gente sabe que a violência contra a mulher ela é um problema que está fortemente enraizado no mundo inteiro, não é uma exclusividade só do Brasil, não é uma exclusividade só do nosso país, é uma cultura de muitos países, né? É o resultado de uma cultura patriarcal, que é um dos temas da abordagem de hoje, como se fosse um fundamento da nossa sociedade, né? E a violência contra a mulher, ela acaba se expressando de uma série de maneiras, né? Desde uma violência doméstica, desde um ataque moral ou até de um estupro, né? Mas pode passar por uma série de outros fatores, como a própria violência psicológica. E com certeza precisa ser combatida com veemência e com muita urgência. Porque esse tipo de violência tem uma consequência muito forte, são terríveis as consequências para as vítimas e pode, inclusive, acabar gerando a morte. Então, agradeço em nome do município, em nome do nosso prefeito Mantei, em nome do nosso vice Taquari, e desejo que tenhamos um grande debate nessa noite e que as temáticas abordadas sejam muito bem esclarecidas, que tenho certeza serão, pelo gabarito das nossas debatedoras que estão aí. Muito obrigado mesmo, em nome do município, sintam-se acolhidas neste evento e também nos colocamos à disposição na Prefeitura de Santa Rosa para qualquer eventualidade. Uma boa noite e obrigado. Boa noite, muito obrigada, doutor André. Farei uma... também, né, Solange? Eu da área também. Farei uma introdução não tão breve à nossa live, tá? A discussão sobre os direitos humanos das mulheres e a necessidade do enfrentamento à violência contra as mulheres compõe uma agenda global, uma vez que, como já reconhecido pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, essas violências e desigualdades se constituem um fenômeno social preocupante no âmbito mundial. Os textos normativos e protocolos que se inserem no âmbito da ONU e das organizações dos Estados americanos representam a urgência de políticas públicas de igualdade, equidade, né, de gênero no mundo a serem assumidos pelos países, pelos estados, né? O primeiro tratado internacional
que aborda de forma ampla os direitos das mulheres, foi adotado em 1979 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, denominada Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. O Brasil, então, ratificou em 1984. Neste contexto histórico, também precisamos ressaltar que a Constituição Federal de 88 foi um dos mais importantes avanços nos direitos das mulheres em nosso país. A Carta Constitucional, promulgada há 32 anos, estabeleceu em seu artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Outro importante instrumento internacional é a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, adotada durante a Assembleia Geral das Organizações dos Estados Americanos, ocorridas na cidade de Belém, no Pará, no Brasil, em 1994. Conforme a Convenção de Belém do Pará, entende-se por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que causa morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto privada. A partir desta convenção, diversos países da América Latina passaram a reforçar as suas legislações e medidas voltadas para fazer cessarem as violências de gênero e mortes violentas por razões de gênero, constituindo-se uma obrigação a ser implementada de imediato pelos estados. Esses devem agir em prevenção, investigação e punição na devida reparação em casos de violência contra a mulher, em violações perpetradas por atores estatais. Nesse sentido, o dever de agir do Estado, o acesso à justiça, à igualdade e à não discriminação, considerando as interseccionalidades de raça, cor, etnia, origem, idade, território, religião, idioma, deficiência, classe social, orientação sexual, identidade de gênero, dentre outras, reconhecendo, portanto, as diversas experiências e violências das mulheres. São os principais compromissos que devem ser assumidos pelos estados, trazidos por ambos os documentos. Após a Convenção de Belém do Pará, um dos obstáculos encontra-se na não adoção da perspectiva de gênero nos procedimentos de investigação, processo e julgamento de crimes e mortes de mulheres. Com isso, atendendo um apelo das Nações Unidas para o desenvolvimento de recomendações que pudessem orientar e contribuir uma mudança cultural na atuação dos atores do sistema de justiça, polícia, Ministério Público, tribunais, defensorias, e com respostas que resultassem em igualdade e justiça às mulheres vítimas e sobreviventes, foi elaborado um modelo de protocolo latino-americano para investigação de mortes violentas de mulheres, femicídio e feminicídio. O modelo de protocolo latino-americano dispõe de diretrizes a serem seguidas pelos estados e nações. As diretrizes voltadas ao aprimoramento das investigações, processos judiciais relacionados às mortes violentas de mulheres por razão de gênero, foram elaboradas considerando e reforçando as obrigações que os países assumiram quanto às garantias e proteções aos direitos humanos das mulheres, pela eliminação de toda e qualquer forma de violência e discriminação. O modelo de protocolo não tem proposta de substituir os manuais e os protocolos existentes, mas trazer parâmetros a partir de diretrizes e orientações para que os países, considerando as suas realidades sociais, seu tipo de judiciário e sua política de justiça criminal, possam aprimorar a investigação e persecução penal, a partir da perspectiva de gênero, no caso de mortes violentas contra as mulheres, né? O Brasil, então, além da Constituição Federal, nós temos dois grandes marcos normativos, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Também nós temos a lei do feminicídio, que é a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, que alterou o Código Penal para prever o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio. E, igualmente, modificou a Lei 8.072, a fim de incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Nesse momento, é importante chamar a atenção para as características desses dois marcos, né? Então, a Lei Maria da Penha, que completou 14 anos, ela foi de extrema relevância para demonstrar esse tipo de violência, desse tipo de delito no interior das famílias brasileiras, né? E ele acaba tipificando o crime de violência doméstica. Ela representa uma conquista dos movimentos feministas em busca da erradicação e prevenção e punição da violência contra a mulher. Essa lei tipifica a violência doméstica como uma das formas de violação dos direitos humanos. No imaginário nacional, reinava a ideia de que o lar guardava as relações sagradas e, por conseguinte, harmônicas. Essa lei prestou esse indispensável serviço, descortinando essa realidade dos altos índices de violência contra a mulher. A lei do feminicídio cumpriu um relevante papel de possibilitar a visibilidade dos homicídios cometidos contra as mulheres, que são consequências da sua condição de mulher. Essa alteração mostra uma série de realidades que influenciam diretamente nas políticas públicas. Enfrentar uma forma de violência sem conhecer suas características é impossível. E isso acontecia no Brasil em relação aos homicídios. E se tratando um pouco mais da nossa realidade aqui local, é importante informar e destacar que Santa Rosa conta com uma rede de proteção à mulher vítima de violência, né? Com as seguintes estruturas e instituições, né? Assessoria de Políticas para Mulheres, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Casa de Abrigo e Passagem, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, todos criados por lei, as Unidades Básicas de Saúde, os CRAS, o CREAS, CAPS, o CAPS-AD, que é de redução de danos, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Polícia Civil, também com a Sala das Margaridas, que Santa Rosa foi contemplada, a Sala Lilás de Perícias ligada ao IGP, a Brigada Militar, a Patrulha Maria da Penha, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, hospitais, as universidades, Conselho Tutelar, né? Então, nessa live vai ter um espaço, né, no chat, as pessoas podem fazer perguntas, podem fazer comentários, né? Então, agora nós vamos convidar para fazer uso da palavra a excelentíssima chefe de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Nadine Farias Anflor. Ela é formada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, em 99, diplomada pela Escola Superior de Magistratura, AJURES, em 2000, pós-graduada em Direito Público pela Faculdade Projeção de Brasília, em 2007, pós-graduada em Direito Sanitário pela Unicinos, em 2010, professora da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul na matéria de Direitos Humanos, foi conselheira do Conselho Estadual da Mulher no Rio Grande do Sul e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Estado, Conselhão, tendo participado ativamente da criação de políticas públicas voltadas ao fim da violência de gênero. E também é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Em 177 anos de existência da instituição, isso nos honra todas as mulheres, a delegada Nadine ocupar este cargo, né? Então, o tema de violência doméstica e familiar não é novo, né? Para muitas mulheres no mundo, ficar em casa significa um risco muito maior que estar em espaços públicos. Esse espaço que, por vezes, é tratado como sagrado ou necessariamente amoroso, demonstra-se, né, sobretudo, violento para mulheres e crianças. Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas somente porque são mulheres. Essa é uma crescente e assustadora violência de gênero. A delegada Nadine abordará a Polícia Civil e o enfrentamento da violência contra a mulher. Delegada Nadine, palavra com você, senhora.
Bem, muito boa noite a todos e a todas. Eu vou inicialmente agradecer as palavras da Solange, que vai ser a nossa mediadora nessa noite, de maneira bem informal, agradecer toda essa abertura da Solange, e aqui saudar o doutor André, que representa o prefeito de Santa Rosa. Obrigada pela sua participação, pela sua presença, pelo convite à Câmara de Vereadores, ao vereador-presidente da Câmara, as minhas duas debatedoras aqui, doutora Rita e doutora Joyce. Um prazer estar nessa noite junto com as senhoras. Me permitam fazer aqui uma saudação ao nosso delegado regional de Santa Rosa, que também nos acompanha, doutor Ubirajara, e de maneira especial a delegada Josi, que é a nossa representante nesta área, que é a titular da Delegacia da Mulher, que eu tenho certeza que também está nos acompanhando. Inicialmente, agradecer o convite por estar aqui, me dizer que sinto lisonjeada por poder falar com Santa Rosa, através da Câmara de Vereadores e desse programa, dentro deste mês da mulher, de um tema que, infelizmente, ainda precisa ser feito muita coisa para que a gente tenha novos indicadores, melhores indicadores de criminalidade, para que as mulheres efetivamente não sofram mais nenhum tipo de violência. Então, realmente saudar a Prefeitura e a Câmara de maneira especial por esse espaço. Eu acho que quanto mais nós falarmos do tema, quanto mais nós unirmos esforços, e aqui eu vejo, e a fala da Solange também foi nesse sentido, de que Santa Rosa tem sim uma rede acolhedora, uma rede de proteção, e nada melhor do que identificar essa rede e estar constantemente discutindo esse tema para que efetivamente as mulheres sejam protegidas e saibam dos seus direitos. Acho que esse é o principal mote, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Então, mais uma vez, agradeço essa oportunidade. Eu confesso que eu não vim preparada para dar uma palestra, eu vim preparada para fazer um bate-papo. Eu tenho esse meu jeito, que é um jeito informal. Eu acho que nós temos que falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam nos ouvindo efetivamente se toquem, né, e queiram fazer parte dessa grande rede de apoio e de acolhimento. Hoje tenho o maior orgulho de dizer que estou como chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou para o meu 3º ano de mandato aqui, né, o 3º ano de gestão dentro da instituição. Então, há 2 anos atrás, 2 anos e 3 meses, eu assumi essa missão, e assumi essa missão também pelo fato de quebrar paradigmas para as mulheres. Eu tenho absoluta certeza que só estou aqui hoje como chefe dessa instituição, que tanto me orgulha, porque muitas outras mulheres passaram por aqui. Muitas outras mulheres fizeram essa história dentro da instituição. Desde a década de 1970, quando as primeiras investigadoras policiais ingressaram na instituição com o objetivo de cuidarem de outras mulheres, de cuidarem da população vulnerável, de cuidarem principalmente, porque não se admitia mais, no auge do movimento feminista, policiais homens revistarem mulheres suspeitas, e por isso nós fomos aceitas dentro da segurança pública, é por causa delas, e pelo fato de toda a caminhada que elas tiveram ao longo desse tempo, é que hoje nós podemos dizer, sim, temos uma delegada de polícia mulher, chefe da instituição, mesmo depois de 177 anos. Este é um ano muito importante, que nós estamos completando os nossos 180 anos, e essa nossa história, a parte da história em que engloba as mulheres policiais, que hoje já fazem parte da instituição e que hoje já somam mais de 38% da corporação, deve ser sempre lembrada. Porque não somente dentro da nossa Polícia Civil, mas em qualquer lugar, dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, dentro das universidades, a figura feminina, o ingresso das mulheres em todos esses espaços, eu não tenho a mínima dúvida de que eles alteram, eles modificam e modificam para melhor, sejam as instituições, sejam as universidades, enfim, essa mescla de ideias de homens e de mulheres, porque nós não somos iguais, e eu gosto muito de dizer isso. Eu nunca quis uma igualdade entre homens e mulheres, eu quero uma equidade de gênero, eu quero uma equidade de tratamento, porque nós não somos iguais, nós somos pessoas diferentes, e essa nossa diferença nos completa. E eu vejo isso muito dentro da minha instituição. É uma instituição em que as delegadas ingressaram para comandarem, então, equipes somente em 1988, e que também ingressaram
com o fato e com o objetivo de serem titulares das delegacias da mulher, porque as 3 primeiras delegadas que ingressaram em 88 assumiram as delegacias de Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre, e por isso elas foram aceitas no primeiro momento no concurso. Elas fazem a diferença e somam esses 38% que hoje nós já somos na instituição. Então, eu trago um pouco dessa história, que é a nossa história, que é a história das policiais civis, que é uma história que se confunde com os movimentos feministas, que se confunde com a violência contra a mulher, porque, como eu disse, as primeiras delegacias foram as primeiras políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, e para isso nós entramos dentro da instituição com o objetivo de cuidarmos de outras mulheres, de protegermos outras mulheres, e ao longo desses anos nós provamos que nós podemos tudo, né? Nós podemos ser chefes de investigação, nós podemos coordenar diretores. Eu tenho 2 diretoras, por exemplo, pela primeira vez, em departamentos completamente operacionais, né? O nosso departamento regional metropolitano, o nosso departamento de homicídio são mulheres delegadas que comandam, chefes de investigação, e dentro da regional de Santa Rosa eu tenho inúmeros exemplos que eu poderia citar aqui, chefes de cartório, chefes de investigação, delegados regionais. Então, acho que essa história das mulheres, do feminismo, né, desse empoderamento, também se confunde com o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós só conseguiremos efetivamente reduzir esses indicadores de criminalidade, fazer com que as mulheres não sejam mais vistas como um objeto dos homens, porque muitas vezes esse é o principal fundamento pelo qual as mulheres acabam sendo mortas e sendo vítimas de feminicídio, que é o crime maior, que é o crime mais horrendo, é quando a gente escuta e ouve dos agressores, principalmente aqueles que acabam cometendo feminicídio, de que matei, delegada, matei porque ela não queria ser mais minha, e se ela não ia ser minha, ela não seria de mais ninguém. E essa, muitas vezes, é a justificativa dos feminicídios, ou seja, o sentimento de posse de propriedade que ainda existe numa sociedade que ainda é muito machista, nós já evoluímos muito, mas a sociedade ainda é machista. Os homens, e muitos homens, pensam que a mulher é objeto, que a mulher é sua, né? É sua propriedade. E no momento em que elas querem romper o relacionamento, elas acabam sendo vítima desse crime maior, que é justamente o feminicídio tipificado, conforme a Solange já relatou numa das últimas alterações legislativas. Por que eu trago isso também? Nós tivemos no ano de 2019, 97 mulheres mortas vítimas de feminicídio. No ano de 2020, nós conseguimos uma redução para o número de 78. Então, uma redução bem significativa, mas que não nos tranquiliza em momento nenhum. Porque somente neste ano de 2021, nós já tivemos mais de 15 mulheres mortas no estado do Rio Grande do Sul, vítimas de feminicídio. O que me preocupa muito? Nós temos, eu falei sobre essa questão do homem, mas eu também sei, e aí me permita aqui, doutor André, lhe citar, porque o senhor está aqui representando e está junto conosco aqui, representando todos os homens que hoje são engajados nessa causa, que hoje estão ao lado de mulheres, enfrentando também esse tipo de violência, combatendo esse tipo de violência. O que nós temos hoje? Mulheres que ainda morrem pelos seus maridos, pelos seus companheiros, pelos seus filhos, pelos seus namorados. Nesse indicador que eu trouxe em relação aos feminicídios, nós temos um dado que 20% dos homens acabam cometendo suicídio depois do feminicídio. E isso deve ser um alerta nas redes de proteção. Nós não podemos mais apenas pensar nas mulheres. Nós temos que pensar também na necessidade de grupos reflexivos para esses homens, para esses agressores, porque quando a gente pega no universo dos feminicídios do Rio Grande do Sul, em que 20% desses homens cometem também o suicídio, é porque são 2 pessoas que estão precisando de ajuda. Muito mais, talvez, o homem que acaba cometendo, né, esse feminicídio e cometendo o suicídio, muitas vezes do que a própria mulher, porque a própria mulher, às vezes, tenta sair daquele relacionamento, tenta procurar ajuda e acaba sendo morta. O que mais me chama a atenção, desde os meus tempos de Delegacia da Mulher, eu estive lá por 7 anos, como titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, eu também fui a primeira a coordenar todas essas delegacias, que hoje são 23 delegacias no estado, e eu sempre
me choquei muito, porque as mulheres que morrem no estado do Rio Grande do Sul são aquelas mulheres que sequer fizeram uma ocorrência policial. São mulheres que muitas vezes não chegaram a pedir uma medida protetiva de urgência, que é justamente o que a Lei 11.340 trouxe, talvez a principal novidade da Lei Maria da Penha, que apesar desses mais de 14 anos aí da lei, nós temos como uma inovação, e eu sou defensora da Lei Maria da Penha. Eu sempre digo, quem não defende a Lei Maria da Penha, ou quem questiona até hoje a Lei Maria da Penha, não trabalhou com violência contra a mulher antes de 2006. Eu me lembro agora, falando aqui com vocês, num plantão na cidade de Gravataí, que é a região metropolitana aqui de Porto Alegre, em que uma senhora chegou com 2 filhos pela segunda vez no meu plantão, ela completamente lesionada, e ela me dizendo, delegada, hoje está doendo muito, delegada, hoje a senhora vai prender o meu marido. E aquilo era uma lesão corporal, lá em 2004, 2005. Essa agressão era um crime de menor potencial ofensivo. Essa mulher, ela era vítima pela segunda vez quando ela ingressava numa delegacia de polícia. Por mais que ela me dissesse que estava doendo, que era a segunda vez, eu tinha por obrigação olhar para aquela mulher e, infelizmente, enxergar um crime de menor potencial ofensivo. E ter que instaurar simplesmente um termo circunstanciado em que o agressor se compromete a comparecer em juízo e era imediatamente liberado, porque eu não tinha condições de fazer sequer um flagrante, porque a lei não me permitia. Eu me lembrei, agora falando, veio à mente, assim, essa mulher com essas crianças, em que ela passou a noite inteira comigo dentro da delegacia, o marido voltou bem balifaceiro, como a gente diz no interior, né, voltou para casa, voltou para o lar, que era da família, e ela passou a madrugada inteira conosco, dentro da delegacia, precisando ser encaminhada para uma casa de apoio, sem nenhuma condição sequer financeira e condições e objetos dela e das próprias crianças, porque nós tínhamos que representar por uma ordem judicial para poder buscar esses objetos. A Lei Maria da Penha hoje diz que é possível qualquer policial ingressar na casa sem esse mandado, sem essa ordem judicial para buscar os objetos pessoais dessa mulher. Então, se a gente começar a fazer um paralelo do que era antes da Lei Maria da Penha e o depois, nós evoluímos muito. E nós, sociedade como um todo, evoluímos. Porque naquela época, a mulher, sim, era vítima pela segunda vez, quando ela chamava a Brigada Militar, quando ela chamava a Polícia Civil, quando ela procurava os seus direitos e ela não era ouvida e não era atendida. Por isso, assim, digo isso para bater mais uma vez na tecla de que defendam a Lei Maria da Penha. Nós podemos ter algumas dificuldades, talvez até de implementar o que a Lei Maria da Penha tem de bom, porque até hoje nem tudo que está ali dentro nós conseguimos, dentro dos nossos municípios e do próprio Estado, colocar em prática, mas a lei tem que ser todos os dias defendida. E um evento como esse, acho que merece esse alerta, e é isso que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores estão fazendo, defendendo essa bandeira, descortinando um pouco o tema que é tão árduo, tão duro, talvez num dos piores momentos da humanidade, que nós estamos vivendo desde o ano passado, momento de isolamento, momento de união maior das famílias, mas as famílias, quando não se dão bem, isso é um problema, porque acaba gerando um conflito muito maior. Nós nos preparamos lá em março do ano passado, e imediatamente, no momento em que se necessitou o isolamento social, o distanciamento controlado, nós pensamos, bom, nós temos que abrir uma porta para que essa mulher, mesmo dentro de casa, procure a polícia. E aí a Polícia Civil se adaptou em relação às delegacias online. Nós já tínhamos a nossa DOL, que é acessada pelo próprio site da Polícia Civil, mas até março do ano passado nós não tínhamos a possibilidade de que um registro de violência contra a mulher fosse feito através das plataformas digitais da Polícia Civil. Em 15 dias nós conseguimos ampliar isso. Hoje as mulheres podem sim, através do próprio celular, registrar uma ocorrência policial como vítima de violência. Isso chega ao nosso conhecimento, é instaurado o procedimento. Nós, ao longo dessa pandemia, também criamos um WhatsApp para denúncias, que é um WhatsApp que funciona em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se essa é a ferramenta de comunicação, a instituição também precisa se modernizar. Então, nós estamos recebendo, e aqui deixo o número, que é o 051
984440606. Depois eu posso colocar ali no chat também para deixar registrado. E esse WhatsApp funcionou muito bem o ano passado. Por quê? Porque é um WhatsApp que não serve apenas para a mulher fazer a denúncia, nem é para a mulher fazer a denúncia. É para as outras pessoas se engajarem e denunciarem, com vídeos, com áudios. Se eu estou dentro do meu apartamento ouvindo a vizinha sofrer, o que eu faço? Eu chamo a polícia, eu denuncio. Então, aquele velho ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem que romper. E o WhatsApp da Polícia Civil veio para isso também. Veio para trazer um novo mecanismo de denúncia, um mecanismo em que cai diretamente e funciona 24 horas. Se alguém denunciar nesse momento nós temos um policial em Porto Alegre com o WhatsApp na mão, vai ler, vai verificar de onde se trata, né, qual é o município que vem essa denúncia, e imediatamente pelos nossos canais de inteligência, rapidamente chega, inclusive em Santa Rosa, por exemplo, através das nossas divisões e divisões de inteligência, que nós chamamos as nossas DIPACs e CIPACs. Nós temos muitos policiais hoje capacitados e que estão trabalhando nisso, é uma rede da Polícia Civil, mas que também acaba se integrando com a própria Brigada Militar, porque é a Brigada Militar, e através das patrulhas Maria da Penha, e não somente as patrulhas, que acabam atendendo, fazendo esses deslocamentos imediatos. Então, nós tivemos, e aqui o último que eu me lembro foi no município de Rio Grande, uma vizinha que pediu ajuda para uma outra vizinha, e nós conseguimos, através de toda essa rede, prender o agressor em flagrante. Isso é importante, né? É o Estado se fazer presente no momento em que a mulher efetivamente está precisando de ajuda. Então, essas são as duas ferramentas aí, a delegacia online e o WhatsApp, que vieram no ano passado. Nós nos preparamos para algo que imaginávamos que as ocorrências policiais e os indicadores de criminalidade contra a mulher, não somente feminicídio, mas todos os outros crimes, seriam altíssimos, e nos surpreendemos, talvez porque trabalhamos muito, né, e não só a Polícia Civil, mas todas as instituições, nós trabalhamos muito para que a mulher, de alguma forma, fosse protegida. Então, no estado do Rio Grande do Sul, nós não tivemos aumento da violência contra a mulher no momento da pandemia, pelo contrário, nós tivemos uma queda em quase todos os indicadores de criminalidade, e trago aqui o indicador maior, que é o feminicídio. Tem muita coisa a ser feita, nós inauguramos mais 8 salas das Margaridas, que é um projeto da chefia desde que eu assumi. Eu prometi que levaria essa bandeira do enfrentamento à violência contra a mulher para dentro da chefia de polícia. Então, quando cheguei lá, eu disse, olha, eu tenho 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher, mas eu sei, pela minha experiência de mais de 7 anos, que as mulheres apanham e são vítimas aos finais de semana, e são vítimas principalmente à noite. Como eu vou fazer isso, como eu vou dar esse atendimento para essas mulheres, se eu sei que as minhas delegacias não têm condições de trabalharem 24 horas à disposição? Então, por isso veio o projeto Sala das Margaridas, que nada mais é do que uma delegacia especializada, uma sala, que tem um nome de uma flor que é extremamente resistente na natureza, e é isso que a gente quer das mulheres, que as mulheres nunca desistam dos seus sonhos, e por isso essa flor tão resistente. Colocamos esse nome de Sala das Margaridas e exigimos que em todas as nossas delegacias de pronto atendimento, Santa Rosa é um exemplo disso, nós tivéssemos uma sala separada, para que a mulher e também o policial, ao chegarem, né, ela ao chegar numa delegacia, ela fosse atendida num outro local que não no balcão. E o policial, ao perceber que está atendendo uma mulher vítima de violência, se dirige a um outro local para que ele respire, olhe 2 palavras que existem dentro daquela sala, que é respeito e proteção, e saiba que é isso que ele tem que dar naquele momento. Então, todas as nossas salas só são inauguradas depois de uma capacitação pela nossa divisão de proteção à mulher da Polícia Civil, que acaba sensibilizando os policiais plantonistas que estão na ponta para atenderem tão bem quanto uma delegacia especializada de atendimento à mulher, que gostaríamos que estivesse aberta 24 horas. Então, essa é a ideia das salas. Nós estamos com 40 salas no estado do Rio Grande do Sul. Hoje estou muito feliz por isso, porque conseguimos chegar no número de 40, ainda faltam 4 salas para completarmos as nossas 44 salas, que são as 44 plantões de atendimento às mulheres vítimas de violência. Com isso, a Polícia Civil pretende
Então, de alguma forma, além das 23 delegacias, ampliar esse atendimento e fazer com que nos próximos anos nós tenhamos muito menos mulheres mortas, muito menos mulheres agredidas, e que elas confiem nas instituições, porque o simples denunciar, a simples busca de apoio, que muitas vezes, né, e isso eu sempre disse para os policiais que trabalhavam comigo, eu acordava de manhã e pensava, bom, parece que vai ser tudo igual, mas não vai. Eu tenho como missão tentar salvar alguma vida no dia de hoje. Então, por mais que essas mulheres desistam no meio do caminho, porque cada mulher tem o seu momento de romper o ciclo da violência, nós temos por obrigação, e isso a Polícia Civil tem por obrigação, salvar vidas, estar à disposição, atender essas mulheres quantas vezes forem necessárias. Se ela desistir e voltar, nós somos obrigados a atender de novo, e atender tão bem quanto a primeira vez. É isso que eu digo para os meus colegas policiais, isso que eu sempre exigi e espero que efetivamente também as outras instituições percebam isso, né? Muitas vezes nós temos um tempo, nós também julgamos, e isso é muito da mulher, a mulher também julga muito mais a outra mulher, muitas vezes, então nós não podemos julgar, nós temos que atender, porque o atendimento, o registro de ocorrência, a medida protetiva, salvam vidas. Quando nós observamos, e isso é estatística, basta olhar os últimos dados, em que as mulheres que morrem efetivamente são aquelas que não procuraram ajuda. Claro que temos exceções, infelizmente, mulheres que registraram, mulheres que tinham medida protetiva e que também o Estado não conseguiu chegar a tempo para prestar esse socorro ou tirar ela de dentro desse ciclo de violência. Mas a maioria é porque não procurou ajuda. Então, acho que me estendi nessa minha primeira manifestação, mas tentei fazer uma análise, né, do que, como é que a Polícia Civil tem trabalhado e me coloco à disposição aqui desde já para responder também os questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigada, delegada, pelas suas palavras, tá? Como tu dissestes, né, de que forma as mulheres entraram na Polícia Civil, né? Então, eu acho que em todos os espaços não foram conquistados sem lutas, né? Todos os espaços foram através de luta. Te parabenizo pela coragem, por ter aceitado o desafio, porque as mulheres, elas se cobram muito mais do que os homens, né? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir, né? O que eu acho que não deve ter muito isso nos homens, né? Então, os espaços para as mulheres ainda são escassos, né? E também te parabenizar pela Sala das Margaridas, porque Santa Rosa tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, com um trabalho assim exemplar da delegada Joyce, né, que é a parceira da rede, a delegada Josiane Croilich, que é uma parceirona da rede, né, não tem hora e faz, às vezes, muito além, né, eu acho que toda a equipe da rede, desde o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, né, fazem além, mas o município de Santa Rosa sendo contemplado com a Sala das Margaridas já era também um pleito muito antigo do Condim e entidades, e que, com a sua chegada na Polícia Civil, se tornou realidade esse espaço para atendimento às mulheres, tá? Eu vou fazer uma introdução, então, para a fala da doutora Joyce, e aí, na medida, no final, acho que quando todos fizerem a fala, eu vou fazendo as perguntas, tá? O Código Civil Brasileiro, ele foi alterado em 2002. Até há pouco tempo, né, ele era uma ferramenta que legitimava o patriarcado. As leis ainda não conseguiram modificar a nossa cultura, os nossos costumes, refletindo em uma desigualdade de gênero que persiste ainda hoje em nossos dias, né? A Simone de Beauvoir, ela diz assim, ó, que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E da mesma forma, né, num curso que eu fiz, tem a fala assim, ó, que não se nasce homem, também se torna homem, né? Então, a doutora Joyce Nelson, ela é doutora em Direito, professora do mestrado e doutorado em Direito da Unijuí, pesquisadora nas temáticas de gênero dos direitos das mulheres, coordenadora do projeto de extensão Diálogos, Tecendo Vida Sem Violência de Gênero, e ela é pesquisadora da FAPERGS. A doutora Joyce já é uma parceira da assessoria de políticas para mulheres de longa data.
A Universidade Unijuí, ela tem cadeira junto ao Condim, né? E sempre nos auxiliou. Então, a doutora Joyce vai abordar a desigualdade de gênero e o patriarcado. Por que a violência contra a mulher persiste? Doutora Joyce, é contigo. Olá, boa noite a todas. Que maravilha estar aqui nessa mesa, né? Olhando, estarmos juntos aqui nesse espaço. Solange, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, né, de estarmos juntas. Eu sou, sim, né, uma parceira e uma admiradora do trabalho de vocês na rede, de toda a rede, né? Todas as instituições que compõem a rede de proteção à mulher de Santa Rosa, uma rede ativa, né, uma rede guerreira que persiste, que vai buscando e que vai conquistando. Então, parabéns pelo trabalho, né, a todos, e eu estendo esse parabéns a todas as instituições, né, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, né, que também aqui estava representada, a todas, a Polícia, né, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim, a todas as instituições, não vou nomeá-las, porque com certeza vão ficar de fora, que compõem esse esforço, que é um esforço coletivo. Né, e que a gente tem que destacar o quanto ele precisa de mais mãos, né, e quanto ele precisa que cada vez mais instituições e pessoas se somem, né, nesse caso eu venho da universidade, né, também a universidade tem um papel fundamental e se soma a esse esforço coletivo. Então, agradeço o convite e parabenizo, né, Santa Rosa por essa atividade, mas também por toda a caminhada que vem desenvolvendo nesse tema. Eu agradeço, né, e cumprimento de modo especial as minhas colegas de mesa, né, a doutora Rita, prazer em conhecê-la, estar aqui dividindo esse espaço. Doutora Nadine, uma alegria imensa te ouvir, né, de certo modo, nós todas nos sentimos representadas e nos orgulhamos com, né, a tua presença, o espaço conquistado, as tuas conquistas, elas nos representam muito, então a gente está aqui feliz. E gostaria de te dizer isso, porque é importante a gente dizer umas para as outras, né? O quanto nós nos orgulhamos, né, de cada uma que está em cada espaço, né, conquistando e fazendo isso, que não são conquistas pessoais, são conquistas de todas nós, né? São portas que se abrem e que não vão se fechar mais. Elas vão permanecer abertas. Né? A doutora Nadine, não sei se lembra, mas nós agora aprovamos um projeto em parceria com a polícia, que é o nosso programa de pós-graduação aqui na Unijuí. Então, acho que vamos ter estudos também na área de segurança pública, teremos grandes pesquisas e parcerias pela frente, né, nesses anos que se seguem. Então, uma alegria estar aqui. Bom, eu acho que também não preparei uma fala formal, né, porque a gente queria conversar um pouco. A gente falar, e eu acho que todos nós temos falar, né, e o ideal seria ouvir também, né, porque é na troca que a gente cresce, né, porque esse tema é um tema que está presente nas nossas vidas, né? E aí a gente precisa ouvir as experiências das pessoas, muitas vezes mais do que falar. Então, nessa proposta de um diálogo, né, eu vou seguir a partir daquilo que a doutora Nadine traz e vou tocar num ponto que eu considero fundamental para os meus estudos e para a minha prática. Eu acredito numa universidade, numa academia que faz, né? Que não só teoriza, né? Especialmente a minha área de direitos humanos. A gente não fica no campo teórico, a gente precisa fazer. Direitos humanos têm que ter sentido, né? Na vida das pessoas, tem que se refletir em melhora da qualidade de vida das pessoas. Assim no tema que eu trabalho. Então, na minha prática cotidiana, o que a gente tem desenvolvido, e acho que é um tema fundamental para trabalhar e para a gente dialogar, que é justamente pensar na integralidade do fenômeno da violência. O fenômeno da violência, ele atinge mulheres, ele atinge crianças, mas ele também atinge os homens. E é extremamente importante chamar meninos, homens que estão nos assistindo aqui nesse momento. Chamar, vocês são parte fundamental desse processo. Né? Se a gente quer pensar a superação, e aqui para a parte positiva, se a gente quer pensar a superação de um mundo com violência de gênero, a gente precisa da ajuda de todos, né? E vocês são parte fundamental, porque esta integralidade do fenômeno, nós somos seres que vivemos em sociedade, e não dá para fugir disso. A gente é relacional, a gente vai se relacionar, né? A gente vai se relacionar, e como diz a doutora Nadine, a gente é diferente. Ainda bem, porque o mundo de pessoas iguais ia ser muito chato, né? Se a gente olhasse para o lado e tivesse só pessoas iguais a gente, não ia dar certo. Que bom que nós somos diferentes. Essas diferenças, né? Nós precisamos encontrar maneiras de conviver com elas,
né, e de transformá-las e transformar os conflitos que vêm das nossas diferenças em coisas positivas, né? Como viver juntos? Essa é a questão. E como viver juntos? Encontrar uma resposta passa necessariamente por todos os envolvidos. Por isso, eu falo, nós temos desenvolvido um projeto, eu trabalho com o projeto Diálogos, Tecendo Vida Sem Violência de Gênero, né, e dentro do diálogo nós temos dois projetos, especialmente com homens, né? Então, nós temos o Sala de Diálogo aqui em Juí, que é um projeto que se dá dentro da penitenciária modulada, então nós conversávamos uma vez por mês, né? Então, enfim, vou dizer conversamos, mas as circunstâncias atuais, né, elas relativizam tudo isso. Conversávamos, então, com homens presos, provisória, preventiva e já condenados, e depois por quebra de medida também, em virtude da Lei Maria da Penha. E o nosso projeto dos grupos reflexivos em gênero. Então, estávamos com grupos de homens desenvolvendo esse trabalho, com grupos de mulheres e com grupos de homens. Por que eu quero destacar isso, né, gente? Porque o título da minha fala diz lá, né? Patriarcado, desigualdades de gênero, e aquela pergunta que muitas vezes está na cabeça das pessoas e as pessoas nos fazem. Mas por quê? Por que tanto se fala disso e por que parece que a gente, né, para que a violência tem aumentado? O que acontece? As pessoas nos perguntam, as mulheres nos perguntam, os homens, mas vocês falam, né, do assunto, explicam, e na vivência a violência aumenta, né? Porque num sentido, justamente por isso, né? Que quanto mais a gente verbaliza, fala sobre alguma coisa, mais a gente consegue visualizar. Aquilo que não está no mundo das palavras não existe no mundo, né, concreto. A gente precisa nomear. Então, nomear é importante, falar é importante. Mas a gente precisa falar da integralidade desse fenômeno. E entender a relevância que tem a gente pensar aqui o papel da prevenção. Porque imagina, a doutora Nadine falou de todos os esforços que são feitos, né, a posteriori. Depois, quando a violência já aconteceu. Então, nós vamos criar aqui a rede, né, acabei de fazer um elogio, a Rede de Proteção à Mulher de Santa Rosa. Né, toda uma estrutura punitiva, policial, de proteção, de acolhimento, né, para impedir uma violência maior, punição a esse agressor. Mas veja, tudo isso, né, acontece muitas vezes depois que a violência já se manifestou, depois que a violência já existe. E às vezes a gente está na rede, não sei se vocês têm essa sensação, parece que a gente está enxugando gelo, né? Porque a gente está ali tentando, e o gelo está derretendo muito grande. Então, eu vou focar num outro ponto, considerando que todos eles são complementares, que eu acho que é justamente a prevenção. Ou seja, pensarmos a equidade de gênero do ponto de vista da educação, da formação, da cultura, né? E aí a doutora Rita vai falar especificamente das escolas depois, né? Eu vou falar de uma forma mais ampla aqui, alguns aspectos para a gente ir construindo conjuntamente essa fala. Bom, o que eu falo quando eu digo isso? Quando a gente fala gênero, né? Essa palavrinha também assusta, né? Eita, palavrinha que tá em volta, né? Muitas questões, há muitos né, interpretações ilegítimas, né? A gente não vai aqui entrar. Quero dizer que, né, como pesquisadora, como é que eu penso essa palavrinha? Quando a gente fala gênero, a gente está falando o quê? Que muitas vezes nós temos na nossa sociedade um modelo hegemônico, gente, aquele modelo ideal de ser homem e ser mulher, certo? Que é aquele modelo assim que a gente diz, né? Eu trabalhava numa escola, uma atividade, uma oficina, acompanhem comigo aqui, vou fazer fisicamente o gesto. Né? Fica bem fácil de compreender. Um menininho, acho que tinha 8 anos de idade, né? Ele me dizia, professora, mas é que homem que é homem, né? E aí eu parei para ele e disse assim, tá, e o que é homem que é homem? Né? E aí ele pegou os ombros, ele fez assim, ele estufou os ombros, né? Ele fez assim com a mão e disse, homem, professora, né? Esse gesto foi muito simbólico, né? Porque ele diz muito sobre padrões de masculinidade, né? Essa ideia desse homem que é homem, e o contrário, né? Da mulher, quando a gente fala desse ideal de mulher, a gente diz, aí já dá uma murchada aqui, né? Então, esses padrões de ser homem,
e de ser mulher, esse padrão de masculinidade e de feminilidade, a gente precisa conversar sobre eles. Ouçam, eu não estou dizendo aqui que homem não é homem, nem mulher não é mulher, né? Que às vezes tem um pouco dessas, que o pessoal que estuda gênero vai dizer que não é isso. Eu só quero propor um diálogo, porque a gente precisa refletir sobre a nossa vida em sociedade. De fato, aquele modelo majoritário, ideal, que é retratado nas músicas, que é retratado, né, nas nossas, na televisão, nas séries, no nosso cotidiano, esse modelo ideal de masculinidade, ele é bom? Por quê? Porque qual é o modelo ideal de masculinidade que nós temos na nossa sociedade? Hein, gente? Vamos ser bem sinceros entre nós. Né? O homem, para representar este homem que é homem, esse padrão, ele precisa o quê? Ele precisa ser forte, ele precisa ser vitorioso, vigoroso, né? Ele precisa sustentar a família, né? Imagina perder, né? Imagina perder uma briga na escola, o pai vai lá e diz, ó, agora vai lá e bate para ganhar, porque eu não posso aceitar que meu filho perca. Né? Imagina ser fiel para a namorada, né? Significa que perdeu, né? Porque esse padrão, né, tem que pegar todas. Aí tem muitas questões, e eu vou ser muito breve, portanto, eu vou me resumir aqui, mas eu acho que vocês conseguem acompanhar isso que eu estou falando, né? Então, esse padrão de masculinidade, a gente precisa refletir sobre ele, gente. De fato, ele é bom? E, de fato, meninos que estão aqui nos acompanhando, homens que estão aqui nos acompanhando, pais que estão aqui nos acompanhando, ele é bom para as mulheres? Ele é bom para as crianças? E mais, ele é bom para os próprios homens? Né? E eu tenho me convencido cada dia mais que esse padrão de masculinidade, ele faz, né, ele gera sofrimento também para os próprios homens. Vejam, gente, é um padrão que não admite falha. Então, nós vamos ter o que na pandemia? Né? A gente vai ter o quê? Muitas vezes desemprego, crise financeira, e aí a gente vai ter homens pressionados porque perderam o emprego, porque não conseguem sustentar a família, vão buscar amparo na bebida e vão querer exercer esse lugar de masculinidade, essa frustração muitas vezes na violência. A gente vê isso acontecendo. Né? Crianças, quantos meninos nas escolas sofrem por causa desse padrão? Não pode chorar, né? Não pode ser o modelo ideal, né? Não é aquele que é o ético, o companheiro, o trabalho nas escolas, né? Então me cansam de me chamar nas escolas, as meninas estão brigando no banheiro, né? Por causa de... Aí tem vários trabalhos que a gente faz por causa de um menino. E a gente vai conversar. Qual é o modelo ideal que se tem nessa construção? Então é esse padrão, né? Eu digo que o príncipe de agora, ele não vem no cavalo branco lá dos contos de fada, ele vem num camar amarelo, né? Para pegar as músicas populares. Mas é mais ou menos continua tendo esse padrão. O problema é que esse padrão, ele causa sofrimento, gente. Porque ele não admite falha. Quantos homens sofrem pela pressão que a masculinidade coloca sobre eles? Quantos homens sensíveis, delicados, que choram e que nem por isso deixam de ser homens, sofrem com violência? Quantos homens, né, que muitas vezes depois da violência, né, vêm nos dizer, quando a gente começa a conversar nos nossos grupos, por que eu não sabia disso antes? Por que eu nunca parei? Por que a gente nunca falou sobre isso antes? Porque muitas vezes repete o que viveu, né? Aquilo que viveu. E aí, né, a doutora Nadine já deve ter ouvido falar. A gente vai nas nossas atividades, né? E muitas vezes os homens nos dizem assim, mas por que não tem, né, a lei Mário da Penha? Por que não tem uma lei que criminaliza? Por que feminicídio? Porque os homens morrem muito mais do que as mulheres, né? Normalmente é o que a gente usa. E eu digo sim. E para mim, os homens morrem mais do que as mulheres, e muitos desses homens que morrem, eles morrem também em virtude deste modelo de masculinidade hegemônica. Né? Vejamos, gente, a faixa etária que mais morre no Brasil são homens jovens. E a grande maioria desses homens jovens morre, por exemplo, de acidente de carro. Porque a masculinidade exige que eles peguem uma moto, eles peguem um carro e sejam, né? Não dá para dirigir na regra a 80. Imagina se um adolescente fizer isso, do que ele vai ser taxado. Então ele pega o carro e tem que dirigir a 200 por hora. Se mata no trânsito.
porque tem que dominar a máquina, então tem que ser potente, tem que ser viril. Isso faz com que eles se matem no trânsito, isso faz com que eles se matem em brigas, isso faz com que muitas das mortes de homens, inclusive, estejam relacionadas a padrões de gênero. Vocês conseguem me acompanhar? Né? E isso a gente precisa pensar. A doutora Nadine falava, suicídio. Suicídio, a grande maioria desses homens se suicida. Nós tivemos casos aqui, né, de pais demitidos ou que tiveram problemas, foram demitidos dos seus empregos e fizeram o quê? Mataram seus filhos e as mães de seus filhos. Então, veja o quanto este modelo, o quanto este padrão é doloroso, inclusive para os homens. A gente precisa repensar, né? E aqui eu foquei nos modelos de masculinidade. A gente também precisa pensar nos modelos de feminilidade, hegemônicos. Porque não significa que o homem não possa ser forte, viril. Pode, mas isso não precisa ser uma obrigação. Isso não precisa ser algo que é imposto como um modelo único. A gente pode valorizar um homem sensível, né? A gente pode aceitar, né, outros padrões de vivência, né? Porque isso tem a ver, inclusive, gente, com ética. Porque muitas vezes esse modelo hegemônico de masculinidade que coloca a necessidade de ser vitorioso acima de tudo, ele vai atropelar a ética, porque eu preciso vencer a qualquer momento. Então a gente vai ter aí, inclusive, padrões éticos. Eu preciso vencer, eu preciso dar conta, eu preciso ser potente, eu preciso ter, eu preciso possuir, né? E para fazer isso, né, muitas vezes a gente vai passar por cima, muitas vezes, de valores e padrões éticos. Então, é preciso refletir sobre isso. Portanto, homens, né, que estão aqui conosco, mulheres que estão aqui conosco, vamos pensar, né, de que modo a gente pode pensar padrões de gênero, né, que promovam relações equitativas, relações saudáveis. Isto não é interesse só das mulheres. É interesse de quem quer viver melhor, né? Eu tenho certeza que, né, me refiro à doutora Nadine, mas, enfim, de um modo geral, todos nós já ouvimos, né? Mas violência, né, violência doméstica, para que tanta bola para violência doméstica? Para que tanto dinheiro investido nesse assunto? Isso é de menor importância, porque a violência na sociedade está muito grande, né? Então, há uma visão de que a violência na sociedade, né, ela está muito grande, eu acho que é um consenso, né, a gente vive isso, mas tem uma visão de que, bom, essa violência está dissociada da violência de gênero. E aí é importante nós entendermos que não está. Não tem como nós pensarmos em diminuir a violência da nossa sociedade, em vivermos uma sociedade menos violenta se a gente tolera a violência dentro de casa. É o espaço mais básico, é o espaço mais primordial de sociabilidade. A família, seja qual for, né, a complexidade, a forma da família, é o elemento fundamental. E aí, o que nós estamos fazendo? Viemos fazendo, né? Nós viemos permitindo que esse espaço fundamental se transformasse num espaço violento. Então, imagina o que, se nós pegarmos os dados que indicam de que 7 em cada 10, né, lares brasileiros já tiveram, ou 6 a 7, já tiveram ou têm violência, que crianças nós estamos jogando no mundo? O que essas crianças vão reproduzir, gente, em que sociedade? Elas vão reproduzir um mundo de paz? Uma criança que convive numa casa com a mãe sendo ofendida, né, sendo chamada, aqui não vou reproduzir os palavrões, sendo, né, com violência, com esse tipo de coisa. O que essas crianças vão reproduzir? Não adianta nós querermos que elas reproduzam, né, que elas depois cheguem sujeitos no mundo e sejam sujeitos, né, pacíficos, ordeiros, né, que reproduzam valores civilizatórios, né? Não vão. As coisas não acontecem por milagre. Elas vão reproduzir o que elas viveram. Por isso é fundamental, aqui eu já encaminho a finalização da minha fala, Solange. Por isso é fundamental, gente, se nós quisermos pensar em viver em uma sociedade com menos violência, nós precisamos nos unir
para enfrentar a violência doméstica. É fundamental, e isso precisa passar pelas questões de gênero, rediscutir nossos padrões hegemônicos de masculinidade e feminilidade, né, e de discutir valores civilizatórios, ética, respeito, né, questões que são fundamentais para a nossa convivência humana. E aí eu agradeço, obrigada. Doutora Joyce, muito obrigada pela sua fala, tá? E da mesma forma, nos honra muito, né, ter mulheres hoje professoras, né, quando elas levaram muito tempo para poder entrar numa sala de aula, né, e professoras comprometidas, competentes e que nos orgulham, né. Então, são modelos de mulheres que nos deixam felizes também, né, que ocupam espaços, né, pela sua capacidade, pelo seu mérito, pela conquista, né. Então, muito obrigada. Eu vou também fazer uma introdução para a fala da doutora Rita, tá? Paulo Freire, patrono da educação brasileira, deixou um ensinamento de que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Essa máxima anuncia a importância e a responsabilidade de uma educação dialógica e libertadora, para que haja, de fato, uma transformação baseada no senso crítico. É um direito humano o acesso à educação, e para além de haver o objetivo de formar o sujeito preparado para o ensino superior e para o mercado de trabalho, consta na Constituição que a educação deve contemplar o pleno desenvolvimento da cidadania de cada indivíduo, sendo completa e integral. O modelo educacional vigente, porém, tem a ver com um projeto colonizador, patriarcal e capacitista, que ensina sobre obediência e restrição do corpo, cada vez mais distante da perspectiva emancipatória, em especial para as mulheres. Neste sentido, parece ser urgente romper essa lógica, extremamente difícil, seja para estudantes, para profissionais que operacionalizam essa prática educacional. A violência para o sujeito que vive a escola é experimentada de diversas formas. E para que se fale sobre a proteção e a prevenção da violência contra a mulher na área da educação, é preciso que se fale também sobre os lugares onde essas violências são perpetuadas, em especial no espaço doméstico e familiar. A escola é um lugar importante para a garantia da segurança e da proteção de crianças e adolescentes, porque minimamente há uma atuação do Estado diante de todo o esquecimento e apagamento das relações saudáveis em outros lugares. Esse elemento impõe uma postura crítica diante da defesa do ensino domiciliar, pois o espaço doméstico é um dos que mais potencializam a violência e distorcem sobre a segurança infantil em áreas socioeconômicas de extrema vulnerabilidade. Então, a nossa próxima fala será com a Rita de Cássia Gattiboni, graduada em História de Direito, mestre em História do Brasil pela PUC do Rio Grande do Sul e Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora em Desenvolvimento Regional pela Unisc, Santa Cruz do Rio Grande do Sul, auditora pública externa do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e ela é autora do blog Evita Calar, evitacalar.com.br. Também, Rita, tu nos orgulha muito por estar como auditora no Tribunal de Contas, né, que também era um espaço dominante, majoritariamente, né, de homens. E a Rita também é uma parceira da Assessoria de Políticas para Mulheres, né? E durante o ano todo, muitas vezes a gente chama ela, né? Então, o Tribunal de Contas também é um parceiro nas políticas públicas voltadas à mulher. E ela também é graduada em História e Direito. A Rita abordará o tema Por que trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas? Rita, contigo. Solange, antes de eu começar, são 19h45. Que horas que a gente precisa encerrar? Pelo decreto, às 20 horas, mas deixa eu vou... Não, nós vamos cumprir o decreto.
Tá, mas aí eu vou ver, porque a gente acabou se estendendo, eu vou ver se há possibilidade de avançar uns 5 minutos. Não. Como eu fiscalizo os decretos, eu não posso não cumprir, né? Eu falo uns 10 minutos, eu falo uns 8, 10 minutos, depois a gente abre para questões e numa outra oportunidade eu apresento todo o meu trabalho, não tem nenhum problema, tá? Então, inicialmente, eu quero cumprimentar a chefa de polícia, a Nadine, dizer o quanto eu me orgulho como mulher de ti, Nadine, por ser a primeira mulher a ser a chefa da nossa polícia aqui no Rio Grande do Sul. Realmente, eu acho que quebra um paradigma e tenho plena convicção que esse fato enseja outras mulheres, inspira outras mulheres a chegar nesse lugar. Muito obrigada, tá? E é uma honra estar contigo hoje aqui e eu acompanho o teu trabalho também. Também quero cumprimentar a Solange, cumprimentando a Solange, cumprimento o prefeito, né, e cumprimento todo o executivo e também a Câmara, e quero cumprimentar a Joyce, dizer para a Joyce que eu me formei na Unijuí, também tenho o maior orgulho de ter me formado na Unijuí. Vocês me deem licença que meu cachorro está latindo e eu vou ter que fechar a porta da casa. Bom, então, inicialmente, eu quero dizer que a relevância desse tema que eu trago aqui hoje fica meio engraçado, né? Eu falar da relevância sobre o tema que eu estou falando é do fato de, depois de tanto tempo estar falando sobre violência contra a mulher, eu ter chegado na seguinte conclusão, que combater a violência por si só, nós não estamos tendo um resultado efetivo, não no sentido de não diminuir a violência. Acredito que sim. Só que essa luta, ela não vem acompanhada da presença das mulheres nos espaços das decisões. Então, o que eu percebo, né? Que quando nós tratamos da Lei Maria da Penha, quando nós pensamos na Lei Maria da Penha, geralmente nós pensamos no sentido repressivo da lei, no sentido punitivo da lei, enquanto que nós sabemos, a própria chefa da polícia depois pode comentar um pouco sobre isso, nós não vamos ter uma estrutura punitiva que consiga por si só, a punição por si só, resolver essa questão da violência contra a mulher. Porque a questão da violência contra a mulher, ela não é uma questão que nasce do nada. Ela nasce de uma construção, como a professora Joyce colocou, que eu diria aqui, ela nasce dentro de uma episteme, ela nasce dentro de um paradigma. Por isso, a questão da educação. E eu vou tratar rapidamente aqui disso, né, em razão do nosso tempo, para a gente cumprir com o que foi acordado. Vocês imaginem assim, a construção da subjetividade, nessa subjetividade que nós conhecemos hoje, ela começa, vamos demarcar assim, para ficar de mais simples entendimento, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Nós temos na Idade Média pessoas que se relacionam holisticamente na comunidade e nós não temos o indivíduo assim, como nós pensamos o indivíduo hoje, ou o sujeito, né, autônomo com liberdade. Isso inicia na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a construção desse paradigma moderno, ele vem ocorrendo no século XV, século XIV, século XV, século XVI, século XVII. Ali no século XVII, nós vamos ouvir e ler as primeiras referências ao contrato social. Né? E na transição do século XVIII para o século XIX, eu estou indo rapidamente, nós vamos ter a Revolução Francesa e a Revolução Americana, que terão como princípios a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Né? Nesse momento, eu entendo que se cria um tipo de diferença
entre homem e mulher que vem arraigado até hoje. E aqui eu quero fazer uma parte. A questão não é a diferença em si, a questão é o quanto a diferença subordina mulheres a homens e a um sistema que oprime a autonomia das mulheres. Então, vocês vejam, ali na Revolução Francesa, quem é que vai ser o sujeito da liberdade? O sujeito da autonomia? Será um homem branco, heterossexual, né? E ainda um homem com renda. E vocês veem, somente no século XIX, eu estou indo muito rápido, né? Na construção desse paradigma, vai começar a haver um deslocamento da mulher para a sua autonomia, que ainda hoje não está completo, né? Ainda hoje, esse deslocamento da mulher na luta pela sua liberdade, pela sua autonomia, pelo seu direito de tomar decisões nos espaços públicos, nos parlamentos, nas instituições de poder, não está completo. Tanto que é só nós olharmos, né, para as instituições de poder e para os poderes que nós vamos perceber que grande maioria são homens. Bom, isso faz parte de um paradigma, que não vai dar tempo muito de eu explicar aqui, que é o paradigma moderno, que hoje nós já estamos num outro paradigma, desconstruindo esse, que é um paradigma pós-moderno, no momento de transição que nós vivemos, né? Quando Paulo Freire falou na pedagogia do oprimido, na pedagogia da autonomia, né? O que Paulo Freire quis dizer? Ele quis dizer, não o que eu pensava antes, mas eu estudando essa questão que eu estou apresentando aqui hoje, eu aprendi. Ele quis dizer uma nova forma de ensinar. Uma nova forma de ensinar não era tanto em relação ao conteúdo, mas uma forma que subvertesse esse paradigma moderno. Essa teoria do Paulo Freire, ele vai sofrer algumas críticas por ele não ter trazido ao seu âmago a questão do gênero. E a crítica vai partir principalmente dos Estados Unidos, de uma escritora negra, feminista, que se chama Bell Hooks, no seu livro Educar para Transgredir. Então, quando a gente fala na importância da Lei Maria da Penha na escola, não é só falar na Lei Maria da Penha, né? Porque isso por si só, falar, não resolve muito. Nós também temos que conseguir efetivar essas questões numa prática cotidiana. Então, primeiramente, qual é a importância, né, da Lei Maria da Penha na escola? É que ela nos dá a oportunidade de ultrapassar e de construir referenciais nessa saída, nessa transição dessa episteme do paradigma moderno que subordinou mulheres a homens. Tem um historiador francês que escreveu um livro em 1945, que é o Thomas Lequer, que se chama, a tradução é A Fabricação do Sexo, A Invenção dos Sexos, que ele coloca isso, essa subordinação. Como é que se deu essa subordinação? Como a mulher não poderia ser incluída na autonomia e no princípio da liberdade, do paradigma ali da Revolução Francesa e da Revolução Americana, se disse que a função da mulher, e aí tem a ver com as teorias feministas maternalistas desse período, né? Então se reforça uma diferença biológica. E com base nessa diferença biológica, se coloca a mulher dentro de casa, no espaço doméstico, que é um espaço invisível, mas que se nós formos refletir sobre isso, nós vamos perceber que é o espaço doméstico não remunerado, invisível e que subordina a mulher, que dá a sustentação para a ação do homem no mundo público. Então é contra essa diferença que a gente se insurge e que nós temos de trabalhar a Lei Maria da Penha na escola. E isso é urgente, né? É urgente, inclusive, dentro de uma visão freiriana, né? No sentido de trabalhar numa outra forma, numa outra metodologia, que não a metodologia que reproduz. Porque o jeito que nós estamos trabalhando nas escolas
a metodologia é uma metodologia de reprodução. Então, inclusive na forma que tu ensina, tu reproduz essa subordinação da mulher que sustenta a violência contra a mulher. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o que a professora Joyce falou, da questão dessa violência. Eu sempre estou pensando, mas tá morrendo muito homem assassinado, é muito homem na luta, né? Mas é um outro tipo de violência. Não é aquela violência em razão da subordinação e, como a Nadine falou, eu achei, né, perfeito, daquela mulher que chega na delegacia e diz, eu não consigo mais, eu não aguento mais, faça alguma coisa contra esse homem, segura esse homem. É o exemplo da subordinação, né? Então, como que a escola reforça e repete esse padrão? E isso eu digo para vocês, isso é hoje, né? Quando eu atuo na educação, eu vejo isso perfeitamente, né? Por exemplo, aulas de educação física separadas. Meninos podem fazer tipos de esportes, meninas não podem. Meninos têm um banheiro azul, que a cor azul, na nossa cultura brasileira, tem um significado, né? De viril, né? A cor rosa da mulher, de fraca, né? Então, nós vamos reforçando nesses padrões um padrão sexista, que é tu atribuir características ou atribuir funções para as pessoas de acordo com o seu sexo, quando nós sabemos que isso não é mais aceitável, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu também vejo ainda nas auditorias, por exemplo, em editais de concurso público, em pessoas que passam, mulheres que passam em concurso público e não são chamadas, são contratados homens, porque o prefeito ou o chefe do executivo entende que a mulher não é afeita àquela função, e assim por diante. Então, é por esses motivos, e aqui eu não vou parar por aqui, para nós podermos dialogar um pouquinho, é por esses motivos que é fundamental a importância da Lei Maria da Penha na escola, porque a delegacia de polícia não vai conseguir resolver tudo. Aliás, olhem bem, se não está funcionando a rede de acolhimento, o que a delegada de polícia faz com a mulher que chega ali? Se não está funcionando a rede que o Poder Executivo tem que instituir, tem que implementar, o que ela faz? Ela manda para onde aquela mulher? Ela deixa ali na delegacia? Entende? Então, é um problema hiper mega complexo, né? Então, nós temos também que apostar na prevenção. E quando se fala em Lei Maria da Penha na escola, é no sentido da prevenção e no sentido de nós revertermos e procurarmos soluções para esse momento que nós estamos aqui de crise desse paradigma moderno. Obrigada, Solange. Falei rapidamente. Doutora Rita, desculpa que a tua fala acabou se encurtando, mas devido à pandemia, eles encurtaram o nosso tempo, né? Assim, ó, eu adorei escutar as outras. E para mim o que a Joyce disse, a gente tem que escutar também, não tem problema. Tava ótimo. A doutora Rita, a gente já vai fazer um trabalho, nós conversamos já antes com as profissionais da educação, essa questão de como trabalhar a Lei Maria da Penha na escola. Então, a gente já vai marcar uma data e ela vai trabalhar com as profissionais. Eu vou deixar, então, assim, um meio minutinho para uma fala de encerramento, porque não vai dar tempo das perguntas, tá? E para uma próxima live, a gente vai marcar sem pandemia, num horário um pouco antes. Doutora Nadine, delegada Nadine, suas considerações? Bem, somente agradecer rapidamente, Solange. Acho que a gente teria muito que falar ainda, discutir, me colocar à disposição, dizer que eu adorei principalmente o convite, né, da Câmara e da Prefeitura. Enfim, agradeço a Santa Rosa, ao município, e principalmente a vocês que fazem parte de toda essa rede. Adorei ouvir a doutora Joyce, a doutora Rita também, ficou faltando, doutora Rita. Então, acho que a gente também se coloca à disposição para, numa próxima oportunidade, poder discutir. Quem sabe, vou torcer aqui presencialmente em Santa Rosa, que a gente possa, né, o mais rápido possível, poder voltar às nossas agendas presenciais. E, mais uma vez, dizer que a polícia está à disposição. Eu tenho uma excelente representante, que é a doutora Josiane, que está aí, o delegado Birajara, que é nosso regional. Então, na figura desses dois, mas que representam todos os agentes da Polícia Civil, escrivães, inspetores, enfim, os comissários, todos efetivamente têm o maior orgulho de dizer que sim, nós somos uma polícia
temos problemas, temos muita coisa que evoluir ainda, mas uma polícia que já leva como bandeira esse enfrentamento da violência contra a mulher, e isso me enche de orgulho, estando aqui como primeira mulher chefe de polícia. Então, agradecer o trabalho deles e agradecer mais uma vez esse trabalho em conjunto que todos vocês fazem, me colocando sempre à disposição de Santa Rosa, que eu carrego com tanto carinho esse município. Obrigada, Solange, pela tua mediação. Beijo especial à doutora Joyce e à doutora Rita. Muito obrigada, delegada. Doutora Joyce, suas considerações. Muito brevemente, também agradecer a oportunidade de estar aqui, doutora Rita, desculpa, né, agora fiquei pensando que eu também poderia ter reduzido o tempo da minha fala, né, mas foi uma alegria imensa escutá-la, aprender com vocês, e assim, eu vinha pensando nisso, né, eu estou aqui ao lado, né, do doutor Nadine, doutora Rita, que estão em espaços institucionais importantes, e o quanto faz diferença ter mulheres nesses espaços, mas não só mulheres, porque também não basta ser mulher em espaços públicos, né, ou em qualquer espaço. É a diferença que faz ser mulher com consciência de gênero, né, com consciência, né, das nossas demandas enquanto mulheres, com consciência de gênero nesses espaços. Então, vocês estão lá nos representando dessa forma, e como é bom saber, né, que nós estamos bem representadas. Boa luta, né, Solange, a toda a rede aí de Santa Rosa. Seguimos na luta, todas nós, né, sobrevivendo, que já é uma grande conquista diante desses tempos, com saúde, para que a gente possa continuar dando sequência ao trabalho, né, de vocês, enfim, todas nós nos nossos espaços. Então é isso, muito obrigada e à disposição. Tomara que a gente se encontre pessoalmente. Muito obrigada. Doutora Rita. Obrigada, Nadine. Obrigada, Solange, obrigada, Joyce, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, adorei escutá-las, e também aos ouvintes e às ouvintes que estão conosco aqui, muito obrigada, um beijão para todos e todas. Logo a gente se encontra, esses debates vão continuar, Nadine, e Joyce e Solange, nós temos um caminho longo pela frente, então nós vamos nos encontrar. Obrigada, Solange. Muito obrigada, doutora Rita. Sabe que essas lives, esses encontros, eles são bons para nos recarregar, né? Porque eu acho que todas as mulheres um dia dizem, ai, que canseira, será que eu continuo, né? Então, as lives, os encontros recarregam, né, as baterias. Eu gostaria, então, de registrar a presença que estão acompanhando a live, a doutora Josiane, que é a nossa delegada da DEAN, a Ivanir Schultz, tá? E a Major Vanessa, que são da Brigada Militar, a Major Vanessa Peripoli, eles estão acompanhando a live, tá? Então, em nome do governo municipal e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Câmara de Vereadores, né? A gente agradece o apoio da Câmara, agradece o apoio do Almir, que é o que cuida aqui da estrutura, da Rafaela, tá, Balim, que é a assessora de comunicação aqui da imprensa da Câmara de Vereadores, né, ao público, então, que está participando e assistiu a live, e, em especial, então, as nossas convidadas, né, que é a excelentíssima chefe da Polícia Civil, Nadine Flor, a doutora Joyce Nielsen, da Unijuí, e a doutora Rita Gattiboni, e que a gente possa, sim, estar o mais breve possível num evento presencial e que, se Deus quiser, que essa pandemia passar, que ele aconteça nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, agora em novembro, né? Porque vai nos orgulhar muito essas mulheres poderosas fazer parte de uma atividade nossa presencial, tá? Então, uma boa noite a todos e a todas. Obrigada.